12h30. Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos dessa bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor a toda a nossa grande família difusora que de qualquer parte do estado do Paraná, do Brasil ou do mundo acompanham o nosso programa através da internet. Nesta linda e nublada manhã de sábado, sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Depois de quase um ano e meio longe dos microfones da Radiodifusora de Londrina, temos a grata satisfação de retomarmos a nossa programação para continuarmos esta obra gloriosa que é o estudo da Palavra de Deus junto com os nossos irmãos e irmãs, sempre através da revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E assim, durante os meses de janeiro, fevereiro e março desse ano de 2017, estaremos meditando a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual? O comentarista desse nosso primeiro trimestre é o pastor Osiel Gomes, homem de Deus que, dentre uma extensa lista de atividades para as quais é habilitado, também é teólogo dedicado à docência das línguas grega e hebraica, sendo ainda o líder da Assembleia de Deus em Tirirical, na cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão. Hoje trataremos de forma resumida um breve estudo a respeito da lição de número 1 da nossa revista, que traz como tema as obras da carne e o fruto do Espírito. Sem perda de tempo, gostaria de ler com os nossos ouvintes o texto bíblico sobre o qual está fundamentada a nossa lição, texto este que está escrito na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 26, que assim nos diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Iniciando a nossa meditação, para entendermos o real significado e a importância de nossa lição de hoje, precisamos olhar para o passado, para aquele lindo momento em que
com que uma alegria extraordinariamente inexplicável invadiu o nosso coração e levantamos nossas mãos como sinal de aceitação a Jesus. O conflito que o apóstolo Paulo menciona aos irmãos da Galácia nasce na vida do crente exatamente no momento em que este entrega a sua vida a Jesus. Em outras palavras, podemos afirmar que na vida de um servo ou uma serva de Deus só existem dois momentos. Um momento antes e outro depois de aceitarmos a Jesus. Com Moisés Rosa, você está ouvindo o Momento da Escola Dominical. O dia da nossa conversão, nesse caso, funciona como um divisor de águas. É exatamente do que o apóstolo Paulo trata no texto bíblico em que acabamos de ler para os irmãos. Note que o capítulo 5 da carta aos Gálatas descreve que quando passamos a andar ao lado do Senhor, se estabelece uma verdadeira guerra dentro do novo convertido. De um lado está o corpo físico que a Bíblia denomina de carne, que está inclinada à natureza pecaminosa, a qual antes do encontro com Jesus estava habituada à prática de ações e reações que à luz da Bíblia eram condenáveis aos olhos de Deus. De outro lado está o espírito da pessoa, que unida ao corpo físico constitui o homem. Antes do encontro com Jesus, o espírito da pessoa estava enfraquecido e era governado unicamente pela vontade da carne. Mas a partir da conversão a Jesus, o espírito humano passa a ser fortalecido pela presença do Espírito Santo de Deus. E assim passa a ter condições de reagir à vontade da carne, obtendo condições de lutar pela busca de seu aprimoramento espiritual. Aí está instalado o conflito, porque a carne e o espírito da pessoa estão divididos, e cada um pende para um lado. A carne tende para as coisas da terra, coisas essas que o apóstolo Paulo chamou de obras da carne. Já o espírito da pessoa, que recebe o fruto do Espírito Santo, tende para as coisas do céu, para a vontade de Deus expressa na Bíblia. Em outras palavras, é possível afirmar que ao encontrarmos Jesus e sermos transformados por Ele, estabelece-se na vida do novo crente uma batalha que só termina mesmo com a morte. A carne lutará até o fim da vida para que a pessoa continue entregue à sua vontade, ou seja, ao prazer terreno, às coisas dessa vida, sem levar em consideração se essas coisas são ou não pecado. A carne age assim porque a sua ligação é com o mundo físico, com o mundo material. No meio dessa guerra, o apóstolo Paulo, tal qual um grande jurista, respeitando a faculdade e o direito que cada crente possui, mesmo após seguir na estrada da vida ao lado do Senhor, o grande apóstolo adverte que se uma pessoa confessar a Cristo, mas permanecer inclinado às obras da carne, esse tal perderá o direito a herdar o reino de Deus. Gálatas 5:21. Prossegue o apóstolo Paulo em seus ensinamentos, afirmando que os crentes que permanecem abraçados às obras da carne expressas em Gálatas 5:20 e 21, não são de Cristo, pois receberam o Senhor, mas não quiseram crucificar a sua carne com as suas paixões e concupiscências. A essas alturas, me lembro de uma história que ouvi do já de saudosa memória, pastor José Pimentel de Carvalho, então líder da Assembleia de Deus em Curitiba, quando ele se referia a um homem embriagado que vinha pela estrada. Esse homem, dizia ele, andava com um pé na rua e o outro pé na calçada.
Uma pessoa que observava o bêbado caminhar assim se incomodou e logo lhe protestou: ou o senhor anda na calçada ou anda de vez na rua. Mas andar com um pé na calçada e o outro na rua é deselegante. Por isso, minha oração nesse dia é para que ao longo desse trimestre que diante de nós está, com a orientação da palavra de Deus, possamos romper com o pecado e juntos, como uma família, convidar o doce Espírito Santo a vir promover em nós a sua maravilhosa transformação que só Ele pode fazer. A partir daí, as pessoas que estão à nossa volta e que convivem conosco haverão de reconhecer que o fruto do Espírito Santo terá sido implantado em nosso espírito, pois notarão que o velho homem que em nós habitava morreu, e em seu lugar nasceu um novo homem, uma nova mulher, caracterizada pela alegria, pela paz, longanimidade, benignidade, bondade, pela fé, mansidão e pela temperança. Essas pessoas com quem convivemos verão a maravilhosa transformação em nós operada. Sabe qual será o resultado? Almas e mais almas se renderão aos pés do Senhor por nossa causa, porque contra a nossa pregação alguém pode até opor algum argumento contrário, mas contra fatos não existem argumentos. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós queremos render graças a Ti por esta oportunidade que o Senhor tão bondosamente nos concede de poder reintegrarmos a este programa e fazermos alguma coisa para Ti, que é a alegria do nosso coração. Abençoa os nossos ouvintes que estão à nossa escuta, nos abençoe e nos dê, ó Deus, uma excelente semana, um início de ano maravilhoso. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Chegamos ao final de nosso programa, mas querendo Deus, no próximo sábado, 12:30, estaremos de volta para apresentarmos nossa próxima lição, cujo tema será o propósito do fruto do Espírito. Estamos indo embora. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. E viva Cristo, o Senhor! Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.